Fala pessoal! Bom, o texto desse vídeo de hoje é muito importante. Como fazer as pessoas darem o melhor de si no trabalho, e não só resumidamente ao trabalho, mas em outras questões da vida também. Bom, existe uma forma, um comportamento, se você adotar, vai extrair das pessoas o melhor delas. E além disso, elas vão se sentir ainda mais satisfeitas em estar participando dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus ideais, e estarão ainda mais felizes. Ou seja, é muito importante entender este conceito para que você possa colocá-lo em prática e extrair esses benefícios. Para eu poder contar isso, primeiro eu quero que você entenda algo relacionado à mente humana. Todos nós gostamos de nos sentir importantes. Quando eu me sinto importante dentro de uma situação, dentro de um projeto, eu tenho a tendência a gostar daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho a tendência a me sentir bem em estar lá. Isso pode ser muito visto em grupos de amigos que não têm assim fins lucrativos. Pode ser visto em grupos religiosos, quando junta algumas pessoas para trabalhar em prol a sua fé, a sua religião. Grupos de bairros, quando juntam-se moradores para trabalhar em prol a melhoria dos seus bairros. Ou seja, todo e qualquer projeto que você observar que não tem um efeito econômico no final, e sim são seres humanos se juntando em prol a um objetivo final, perceba como é o comportamento daquelas pessoas. A maioria delas não procrastina, não deixa para depois, não faz corpo mole. Pelo contrário, se esforçam e se submetem, se sujeitam a fazer coisas que talvez no dia a dia não fariam. E por que esse fenômeno acontece? Justamente porque elas estão se sentindo importantes diante aquele propósito. Então, trazendo agora para dentro do contexto aí das empresas, o que eu percebo? Muitos empresários montaram ali os seus negócios, têm seus funcionários, suas atribuições, suas preocupações e por aí vai. Bom, aí acaba tendo um certo comportamento em algumas situações de que se posiciona como eu sou dono daqui, eu que mando nisso, eu que sei, eu que mando, eu que aconteço, me obedeça, né? Talvez até os mais de cabelo branco como o meu chegaram a ouvir já, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Esse tipo de situação. Quando você age dessa maneira, você tem a tendência a colocar as pessoas para baixo. E as pessoas têm a tendência a falar, bom, já que eu não sou importante nesse projeto, então por que eu vou dar o meu melhor? Por que eu vou fazer um a mais? Então entenda, nesse conceito não é ser bobinho. Não é você perceber que um colaborador seu, vou focar aqui bastante em colaboradores, o colaborador seu não está colaborando como deveria, e você fazer vistas grossas, dar tapinha falso nas costas. Não é isso. Aliás, se você quiser agir dessa maneira, com a dica que eu vou dar nesse vídeo, com um pensamento egoísta, bom, provavelmente você não vai ter o resultado que eu estou te sugerindo aqui. Como então fazer com que as pessoas se sintam importantes? Simples. Fazer com que elas se sintam envolvidas no projeto. Então, se você tem um projeto da sua empresa, é importante que elas entendam aonde a sua empresa está, para onde ela está caminhando e aonde você deseja que ela vai chegar. É importante que elas entendam qual é o papel que ela desempenha, independente do cargo ou da função. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um dos menores cargos dentro de uma empresa. Vamos imaginar um estagiário que está se envolvendo no projeto. E aí vamos imaginar que você contratou esse estagiário para fazer fotocópia de documentos, para organizar arquivos. Se você simplesmente der a tarefa para ele, então olha, é o seguinte, você vai fazer cópia desses arquivos, você vai arquivar eles lá e você vai guardar aquelas pastas lá em cima. E assim ele executar essas funções como um robozinho, como um macaquinho bem treinado. Olha, é certo que além de que esse profissional não vai se desenvolver, ele vai simplesmente executar, E o que vai acontecendo no dia a dia desse profissional? Ele vai desmotivando, ele vai agruvinhando, aquilo não tem propósito, não tem sentido, não tem razão. Então, se você tiver a oportunidade de demonstrar para esse colaborador, para esse estagiário, qual a importância disso que ele faz? Talvez esses documentos que ele está escaneando são documentos de contratos que você está firmando com outras empresas, dos quais você vai prestar um determinado serviço, e essa empresa que vai receber a prestação desse seu serviço, ela vai usufruir desse seu serviço para oferecer algo a mais para a sociedade dentro daquilo que ela também se dispõe a fazer.
Se esse estagiário tomar por conhecimento, ele não está só simplesmente escaneando documentos, mas sim que ele está fazendo parte de um projeto, aquilo que ele está fazendo é um marco do início de uma história. Se ele entender o propósito que ele tem por detrás daquilo que ele está fazendo, muito provavelmente ele começa a fazer aquilo com muito mais cuidado, com muito mais carinho. Ele começa a perceber a importância que ele tem dentro daquilo que está sendo executado. E a tendência é que ele entregue cada vez mais e melhor aquilo que ele está fazendo. Então você, empresário, deve ter uma consciência muito clara sobre o papel de cada um dos seus colaboradores, inclusive sobre qual é a missão real da sua empresa, onde a sua empresa está, para onde ela está caminhando, para onde ela vai. E os seus colaboradores, é interessante que saiba disso. Quanto mais eles souberem dos propósitos, dos ideais da empresa, das etapas que a empresa está enfrentando para que ela possa desbravar os próximos caminhos, o degrau que ela está subindo para que ela possa subir os próximos degraus, tudo isso, conforme a sua equipe toma conhecimento, elas entendem qual é o lugar delas no banco do barco. Elas começam a fazer as coisas com mais propósito, com mais desafio, se sentindo mais importantes. Quando elas vão falar para os seus colegas e familiares aquilo que elas fazem, elas não vão remeter, eu simplesmente escaneio papéis lá, guardo numa pasta e guardo lá em cima. Não, elas vão dizer, olha, eu oficializo a documentação do acordo entre duas empresas. Inclusive, recentemente, a minha empresa, capaz dele falar até dessa maneira, a minha empresa fechou o contrato com uma outra empresa, que essa outra empresa desenvolveu uma solução que salva vidas. E ele começa a entender o contexto daquele qual ele está empregado. E a tendência é que eles entreguem cada vez mais e melhor. E esse conceito se aplica nos demais campos da sua vida. Por exemplo, se você for casado, experimente. Eu vou dar um exemplo aqui da minha situação. Sou casado com a Sabrina, com a minha esposa. Quando eu valorizo ela, olho e digo, poxa, você é uma excelente mãe, você é uma excelente esposa, você cuida da nossa saúde, você cuida da nossa alimentação, e de fato é verdade. Quando eu começo a colocar esses elementos, é muito bonito de ver. Ela dá aquele sorrisinho envergonhado do tipo, imagina, né? Aquela coisa assim, romântica que fica entre o casal, mas ela se sente cada vez mais entusiasmada porque ela está sendo reconhecida. Então reconhecer essa importância do colaborador é crucial para que você consiga extrair dele o melhor, mas que você faça isso de coração aberto, com interesse genuíno de entregar amor para a vida daquela pessoa dentro desse caminho. E olha, tudo isso que eu estou dizendo aqui não é romantismo, é inteligência empresarial. Aí talvez você me diga assim, tá, Daniel, mas eu tô numa fase que a minha vida tá muito louca, que eu tô preocupado, que eu tô cheio de conta para pagar. Então você precisa tratar o seu ser. Não adianta você estar nessa situação e dessa forma não reconhecer a colaboração que os seus colaboradores estão empregando, não ter o cuidado de valorizar os bons trabalhos, as boas atitudes. Então primeiro você tem que cuidar de si. Outro fator importante, talvez aqui eu tenha colocado um tema que você ainda não parou para refletir. Aonde a sua empresa está, para onde ela está indo, aonde ela quer chegar. Se você não tiver isso claro na sua mente de empresário, você imagina, você está perdido. Imagina os seus colaboradores, estão mais perdidos ainda. Aí não adianta você ficar roendo a unha dos dentes, roendo as unhas das mãos e dizendo, que ninguém entende, ninguém colabora, você não sabe onde você está. Já é uma velha frase muito conhecida, mas ainda muito atualizada, que é, se você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Então como que você vai engajar colaboradores, pessoas no seu projeto, se nem mesmo você sabe? Eu começo a anotar aí algumas tarefinhas que eu estou deixando aqui nesse vídeo. Entender primeiro aonde a sua empresa está, para onde ela está indo, onde ela vai chegar, quais são as etapas disso. Essa é uma tarefa se você ainda não tem respostas para essas questões. Tem como, se o seu estado emocional ele não anda muito bem, é preciso você buscar recursos para isso. Talvez seja uma meditação, talvez seja umas férias, talvez seja a leitura de um bom livro, talvez seja investir um pouco mais nos seus hobbies. Ou seja, você vai ter que encontrar os seus gatilhos. Vou gravar alguns vídeos também falando sobre isso aqui no canal. Então procure estar bem consigo mesmo, entendendo aonde a sua empresa está, valorizando as pessoas e as boas atitudes que elas têm, envolvendo cada uma delas a entender qual o propósito daquilo que elas fazem. Bastante coisa aqui para você anotar, tomar nota e fazer uma autoavaliação sobre como estão indo os seus negócios. Deixe seus comentários aí, inclusive, para participar
e a gente poder debater de forma mais personalizada nos nossos próximos vídeos, talvez alguma temática da qual você queira descobrir como executar isso. Reflita sobre esse vídeo e busque e procure sempre a sua melhor versão. Até mais, tchau, tchau!